Muito obrigada pela apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. Ontem já foi um dia muito especial. Eu ministrei uma palestra ali no Beef Hour sobre carne de qualidade. Nós somos nacionalmente reconhecidos por ser uma tecnologia que se aplica para a produção de carne de qualidade. E eu já estava bem emocionada por estar em Presidente Prudente. Foi um presente de 20 anos de luta, de batalha. Para quem não sabe, eu sou de Presidente Prudente, rodo o Brasil inteiro e nunca falo para nós aqui da nossa terra. Então, assim, me senti lisonjeada. Hoje eu me sinto mais ainda. Primeiro porque é o encerramento das palestras oficiais da FEICORT. Me sinto com a responsabilidade de fechar com chave de ouro. Segundo, porque estou representando minhas amigas professoras da UnoOeste, Inês, Caliê, professora Ana Cláudia Ambiel. Estou falando para os alunos da UnoOeste que vão tocar a pecuária do futuro. Vocês é que vão fazer a diferença para nós. Nós já tivemos aí no lugar de vocês, então isso me emociona muito. Então hoje está mais especial ainda. E além, a Caliê me deu um desafio extremo. Para quem mexe com carne de qualidade, vou ter que falar de reprodução. Pessoal, eu não sou especialista em reprodução, mas eu vou apresentar para vocês caminhos de observação muito interessantes que podem dar para vocês novos rumos nos estudos da reprodução. Isso me motiva. Falei para o Alex, não me tira essa palestra, que essa palestra eu nunca dei, e essa é novidade, então vamos lá. Vamos falar o que a gente está vendo aí no campo, nos projetos, quando a gente olha a ultrassonografia de carcaça e a reprodução bovina. Bom, aqui, só para ilustrar, né? Se for para descrever a DGT Brasil, essa é a frase, carne brasileira de qualidade. É por isso que a gente acorda todos os dias cedo, encara o Brasil inteiro para fazer o nosso melhor, porque a gente realmente acredita no potencial dessa nação em produzir um produto premium, um produto de valor agregado. E nós vamos provar para vocês que é possível, sim. Só para ilustrar, né, o que é qualidade, para a gente começar a entender esse processo, o americano já mostra para nós o caminho. As primeiras duas colunas aqui são animais sem marmoreio. Quando você tem uma carne sem marmoreio, sem aquela gordura entremeada, ela vai ser rejeitada pelo consumidor. Quando você colocar ela em grelha, a chance de erro é muito grande, ela vai ficar seca, ela vai enroscar no dente, não vai dar aquele glamour no teu churrasco. Então o americano já nos mostrou isso. Não é para fazer carne sem marmoreio, porque não encanta o nosso cliente final, que é o consumidor. E se a gente começa a melhorar o marmoreio, que são as outras colunas do Choice, Choice Mais e o Prime, você começa a ter uma satisfação do consumidor de até 100%. Quem não quer produzir um produto que o cliente quer comprar? É disso que nós estamos falando, tá? Isso é ciência, isso já está provado, isso é um caminho mundial de que a gente pode conseguir valor agregado melhorando o marmoreio e a qualidade da nossa carne bovina. E isso é o que a gente está fazendo, Brasil afora. Aqui não tem raça, aqui não tem bandeira, aqui tem produto, tá? Tem vários tipos de sistemas de produção, de norte a sul do país. Tem gente que tem base zebuína, tem gente que está com os britânicos, tem gente que está com os japoneses, tem gente que está usando os continentais, tem gente de todos os jeitos aí. O que a gente quer mostrar para vocês que dá sim para fazer 100% de carne de extrema qualidade, e eu vou passar para vocês o caminho. E todo esse caminho começa numa tecnologia muito simples, pessoal. Uma tecnologia chamada ultrassonografia de carcaça, que não foi desenvolvida por nós. Nós fomos lá nos Estados Unidos e buscamos alguma coisa pronta, validada e testada para o Brasil. Só isso. Não foi nosso mérito. Nosso mérito foi só reconhecer o valor da ferramenta e enxergar o potencial de aplicação dessa ferramenta no Brasil. E o que essa ferramenta nos ajuda? Ela nos ajuda porque ela é portátil. Você bota ela no equipamento e um técnico altamente qualificado num carro e ela vai em todas as propriedades do Brasil e ela mensura todos os animais das fazendas dos clientes.
e dá informações importantíssimas. Isso nos dá um poder de conhecimento de rebanho muito grande. E essa ferramenta foi ela que fez a grande transformação do rebanho americano. Vocês só escutaram sobre isso nesses 4 dias de feira. O tanto que o americano é eficiente em produzir muito mais carne do que o Brasil, com muito menos gado. Está aqui a resposta. É genética. É seleção focada. Então essa ferramenta que adentrou todos os rebanhos americanos, que mapeou todos os animais, mostrou o caminho e fez a grande transformação do Angus de 1950, que parecia um cachorro, no Angus de 2024, que é um elefante de produção de carne. É um animal de extrema capacidade de produção de carne de qualidade, colocando os Estados Unidos na privilegiada posição de ser o país que exporta com o maior valor agregado do mundo, tá? E em grande quantidade. E como começa a ultrassonografia de carcaça? Muito simples, pessoal. Prende um animal no tronco, coloca a sonda no local adequado, que é no meio da carcaça, entre a 12ª e 13ª costela, e começa a mensuração. E ali, com a nossa ferramenta, a gente obtém 9 imagens por animal. Dá muita segurança. Eu tenho 10 anos de ultrassonografia de carcaça na Unesp Botucatu, no sistema de pesquisa, sem software americano. Era uma sofrência. Se alguém me tirar o software americano, eu mudo de profissão. Não tem como você andar numa Ferrari e gostar de um Fusca. Não tem. É humanamente impossível. Mas nós estamos com uma ferramenta que ela nos possibilita essa segurança. 9 imagens por animal. Ou seja, não é uma imagem por animal, como eu fazia lá nos meus tempos de estudante na Unesp de Botucatu, e aquela imagem não ficava gravada. Então, quando o Pedro me questionava de algum animal dele no confinamento, eu tinha que mandar buscar e reavaliar para ele, para comprovar que aquilo era verdade. Isso falando num animal de engorda, né? Imagina a gente falar de um animal de genética, um touro, numa exposição, um animal de valor agregado que a gente não pode nem pensar na possibilidade de ter algum tipo de ferimento por conta de manejo. Então isso nos confere muita segurança, muita certeza do que a gente está fazendo. Outra coisa, a ultrassonografia, ela nos dá 6 informações genéticas. Quais são elas? Tamanho da área de odilombo. Quanto maior o tamanho da área de odilombo, que é aquele corte que vocês estão vendo ali, do lado direito de vocês, maior é a genética desse animal para ganho de peso quando ele estava na tua fazenda, no pasto. Maior foi o ganho de carcaça dele no confinamento. Maior foi o rendimento de carcaça dele dentro da indústria frigorífica do Marquinhos. E maior a desossa dentro da indústria do Marquinhos. A área de odilombo é direto, é uma comunicação direta com essa característica de musculosidade. A segunda característica que muito interessa na seleção é a precocidade de acabamento ou a espessura de gordura subcutânea, que é aquela gordura em cima do contrafilé. Quanto mais cedo um animal deposita essa gordura, mais cedo os filhos desse animal vão para abate e mais cedo esse animal vai para o abate no confinamento, dando um retorno financeiro muito interessante para o engordador, que diminui o custo de produção. Tá? Então ela é a nossa ferramenta de sinalização do ponto ótimo de abate dos animais. Terceira característica que a gente vai ver ali é o marmoreio. O marmoreio é o grande responsável pela chegada dos softwares no Brasil. Não é possível avaliar marmoreio sem software americano, porque a indústria americana está usando ultrassonografia desde 1995 e desde 1995 todos os animais de genética são avaliados por ultrassonografia e todos os seus produtos são mapeados dentro da indústria para as características de carcaça e carne. Ou seja, uma ferramenta totalmente conectada com a indústria comercial. Então, o marmoreio veio com a chegada do software BIA no Brasil. Nós vamos fazer 20 anos de software BIA no Brasil. Para quem acha que isso é novidade, nós temos 20 anos de uma longa caminhada, bastante porrada, muita rejeição, mas agora chegou nossa hora, né? Na FEICORT de Presidente Prudente chegou nossa redenção.
Então, a gente também consegue ver quem tem marmoreio, quem não tem marmoreio. E a gente consegue multiplicar essa característica nos rebanhos brasileiros. Uma característica muito deficiente na nossa carne. Essa tecnologia também permite auditoria, né? É muito importante para a genética. A genética precisa ter a confiança de quando eu falo que um touro é bom, de área de odilombo, ou seja, usar esse touro aumenta o rendimento de carcaça, realmente ele aumente. Se ele é bom de gordura, as filhas emprenham mais cedo. Se ele é bom de marmoreio, nós vamos discutir o que isso acarreta na seleção daqui para frente. É passível de auditoria para seleção genética, para também gado comercial. Dá muita velocidade, tá, pessoal? Quando a gente estava na ultrassonografia manual, com uma imagem por animal, a gente fazia 100 animais por dia. Né, Silvia? 150 quando a gente estava craque. Aqui a gente faz 600. Então a gente começa a ficar competitivo, começa a ficar interessante para o engordador. Porque mexer com 100 animais de coxo por dia para o engordador é só prejuízo, tá? E assim a gente vai trabalhando. Como eu falei para vocês, pessoal, os americanos estão usando essa ferramenta desde 1995. Da mesma forma que a gente usa a balança. Não se comercializa animais de genética sem a ultrassonografia de carcaça. E o que isso possibilitou para eles? Uma melhoria significativa, focada em área de odilombo, em aumento de produção de carne por animal, na genética norte-americana, e no aumento de marmoreio da carne produzido por animal na genética americana. A ponto de a carcaça se transformar numa carcaça de 204 quilos, se transformar numa carcaça de 360 quilos, e hoje está muito mais pesada do que isso, pelas condições que os Estados Unidos estão enfrentando hoje, pelas dificuldades de ruptura de mercado que eles estão passando. Eles estão tendo que estender essa carcaça ainda muito mais do que isso, tá? E só é possível estender isso de maneira viável economicamente se você tiver puxado os seus animais para a genética, né, Marcelo? Quanto mais você pressiona a sua genética, melhor as condições você tem que dar para os seus animais. E aqui para o Brasil, né? Voltando aqui um pouco na metodologia, qual foi o grande momento da virada, né, do ultrassom? Primeiro a gente teve que provar que o ultrassom funciona, né? Porque por mais que o ultrassom seja uma ferramenta médica para diagnóstico de gestação e até para diagnóstico de doenças, para pecuarista não faz sentido nenhum olhar a qualidade da carne por ultrassom. Então a gente teve que provar que a ultrassonografia funciona. Então a gente teve que medir animais pré-abate, abater esses animais na Unicamp. Nem o Fanzer sabia que esses animais tinham ultrassom, nem a gente sabia que o Fanzer estava na jogada. Isso foi um trabalho feito pela Agromata Velha, da Confraria da Carcaça Nelore. E nós chegamos à grata surpresa de a correlação de AOL e EGS do animal avaliado no ultrassom e depois avaliado ele abatido lá na indústria, é a mesma informação, gente. O ultrassom só é ferramenta de antecipação. Deu 95% em 20 animais. E a correlação do marmoreio, da gordura entremeada na carne, predita por ultrassom, que foi de 3,9%, lá no Fanzer, no extrato químico da carne, deu os exatos 3,9%. O que isso significa? Olha a ferramenta poderosa que nós temos na nossa mão de antecipar o que vai acontecer lá no Marquinhos, lá no Tricarne. Olha a ferramenta que nós temos à mão. Mais do que isso, depois de provar que a ferramenta funciona, a gente viu as herdabilidades das características. Então essas são as herdabilidades calculadas para o doutoramento do Feliciano. Acho que ele não está aqui mais. Ele é o técnico da BCZ, que assessora grande parte dos nossos clientes do Mato Grosso. Está fazendo o doutorado dele com avaliação de ultrassonografia de carcaça. E olha as herdabilidades que nós encontramos na fazenda Araponga do senhor Shiro Nishimura. 51% para marmoreio,
50% para a área de odilon por 100 quilos, que daqui a pouco eu explico melhor para vocês, mas é a característica que o Roberto Barcelos ama, porque é a que dá mais desossa de cortes cárneos e reduz o custo de produção de cortes cárneos do Roberto Barcelos em 20%. É muito significativo você economizar 20% do seu custo de produção para quem trabalha com carne. Tá? A área de odilombo, que é esse potencial muscular, 31%. EGS por 100 quilos, 35%. EGS, 32%. E o ratio, que é o formato do músculo, o quanto ele é redondo ou o quanto ele é achatado, 24%. Pessoal do Beef on Dairy vai ter um trabalho muito promissor, né, de usar um touro Angus bem escolhido na vaca de leite para fazer carne de qualidade. Porque todo leiteiro é marmorizado, pessoal. Marmoreio não é problema para leiteiro. O problema do leiteiro é o formato do contrafilé, que ele é achinelado, achatado. O ratio, que é o formato do contrafilé, a herdabilidade é alta. Ou seja, se escolher o touro certo, você faz carne choice mais, no Beef on Dairy, com alto rendimento na primeira geração. Porém, se você for de maneira equivocada, não se preocupar com o touro certo, você vai ter prejuízo. Porque vai ter marmoreio, vai ser bonito, mas vai custar caro pra caramba, a eficiência biológica vai lá pra casa do chapéu, e o consumidor final, que é a sua boutique, vai rejeitar a carne, porque ela parece um contrachinelado. Ela não tem formato de carne de valor agregado, tá? E a herdabilidade é alta, e vista aqui no Brasil, tá? Eu acho, não vou afirmar com certeza, mas que esse é o primeiro trabalho de herdabilidade de ratio do mundo, porque os americanos começaram a compilar esses dados junto conosco, mas eu nunca vi publicação deles a esse respeito. Agora, voltando ao tema, vocês já entenderam que a tecnologia funciona, que ela tem alta herdabilidade, que ela promove mudanças significativas na população. Mas e aí, o que tem a ver com a reprodução, Calier? O que nós vamos falar aqui de novo para vocês, né? Porque isso aí todo mundo já está careca de saber. Isso aqui é Flávio Dutra de Menezes, Apta Colina, parceiro nosso de trabalho e pesquisa há mais de, sei lá quantos anos, nem vou entregar. Todas as pesquisas do Apta são realizadas, avaliação de ultrassonografia de carcaça, como ferramenta de casualização dos experimentos, seja de vacas, bezerros, recrias. A gente usa a informação de ultrassom para formar os lotes casualizados de maneira igual, para que tudo que o Apta receba de informação final seja realmente o ambiente, não a genética dos animais que influenciou, tá? E o Flávio, ele me passou isso hoje para eu mostrar para vocês. Ele teve um desafio enorme com um problema que aconteceu no Apta, numa transição de governo, eles não tiveram verba, as vacas desmamaram os bezerros numa condição sofrível, das mais sofríveis do planeta, coisa que ele disse que nunca imaginou ver. E ele criou o acompanhamento dessas novilhinhas, dessas bezerrinhas sofríveis no tempo, para ver como que elas iam se comportar na reprodução. Tinha 3 estratégias alimentares, tá? Para ver como que elas iam ser precoces na reprodução. E o que ele me extraiu disso e me passou? Liliane, independente do tratamento, o muito interessante que nós vimos, e isso é observação, tá, pessoal? Não é afirmação. Mas isso a gente também tem visto em todas as fazendas. Que o peso de entouramento, o peso de desafio das novilhas, de 270 a 300 quilos, deu aí uma porcentagem de preenche de quase 67%. Mas quando ele isolou só a espessura de gordura subcutânea, ele ignorou o peso, ele olhou que essa taxa foi para quase 70%. Ou seja, a espessura de gordura subcutânea, pessoal, influencia sim na taxa de concepção de uma novilha super precoce. E ela é possível de ser selecionada num touro, ela é possível de ser multiplicada nas filhas, tá? Então esse é um primeiro trabalho observacional que eu queria trazer para vocês, para instigar vocês. O segundo trabalho é do Vanderlei Zucoloto, não sei se ele está aí.
Ele tem uma central de embriões, comprava doadoras pela avaliação de ultrassonografia de carcaça e tinha um critério absurdo no desenvolvimento desses embriões, tá? Quantidade de embriões desenvolvidos, coletados e viáveis. E a gente foi estudar lá em Dracena qual que era a característica de carcaça que mais influenciou tanto na quantidade como na qualidade de embriões comercializados. Isso, gente, fazendo uma análise super criteriosa, depurando todos os efeitos que possam acontecer, tirando todas as variáveis para a gente chegar nessa conclusão, que o marmoreio das doadoras dessa central de embrião, que era da raça Cenepol, exerceu um efeito na qualidade dos oócitos e na produção de embriões das fêmeas da raça Cenepol. Trabalho científico, tá? Para a gente começar a pensar. E pensando em embrião, Cali, esse aqui eu trouxe para você. Isso aqui são novilhas, frutos de embrião, de um trabalho muito generoso que o Shiro Nishimura fez para alguns parceiros. O Shiro Nishimura, que foi presidente da Confraria Carcaça Nelore, dono da Fazenda Araponga, fazem 15 anos praticamente que ele vem acasalando o rebanho Nelore dele individualmente para as características de carcaça e carne, sem deixar de observar desempenho, raça, funcionalidade e tudo mais. Ele fez parceria com 2 produtores que queriam matrizes Nelore para cruzamento industrial. Um queria para Angus, fornecer para Roberto Barcelos, outro queria para Wagyu, fornecer para Guidara. Ele abriu as melhores fêmeas do plantel dele. Pode escolher no ultrassom quais são as melhores. Pode multiplicar elas no ultrassom, com o melhor touro de ultrassom, manda para os parceiros. Qual a contrapartida, pessoal? Ele pegava os machos. Os machos vinham para ele é vendedor de touro, quer fazer a grande mudança da pecuária brasileira através do touro. Então ele dobrou a capacidade de venda de touros Nelore da fazenda dele. Mas enfim, o ano zero, o ano base média, ele tinha essas medidas. 50,61 de AOL, 2,5 de marmoreio e 2,32 de EGS. Olha, é um rebanho de mais de 12 anos de ultrassonografia. E tinha essas medidas. Então o pessoal fala, o Nelore de marmoreio é uma heresia, não existe. Dá trabalho mesmo, gente. O pessoal do Paraguai me achou louca de pedra hoje, porque falou, você pegou um negócio que é -1 e quer transformar em 5, né? O trabalho é longo. E nesse momento, de muito trabalho e empenho, ele tinha 51% do rebanho marmoreio acima de 3, que é um critério que a gente sabe que dá maciez de carne. Então, assim, um Nelore macio, garantido, é bem interessante no mercado hoje, né? Que é um calcanhar de Aquiles da nossa raça. Bom, fizemos embriões, esses embriões foram para a fazenda dos parceiros, com os touros direcionados. Olha o ganho que obteve os parceiros nas medidas, na mesma idade de avaliação, que é o grupo de sobreano, tá? Porque todo mundo resolveu virar criador de PO, era tudo cruzamento, ficaram apaixonados pelos produtos, que resolveram virar tudo selecionador de PO. Não sei o que eu faço, como que eu tiro essa loucura das pessoas. Aqui vocês que me acharam maluca, do pessoal do Paraguai. E, enfim, e olha os ganhos que eles obtiveram. 19% a mais de AOL, 32% a mais de marmoreio, 56% a mais de EGS. O que isso nos mostra, pessoal? As técnicas de reprodução compram 15 anos de trabalho árduo e te dá um bônus a mais, se você souber o que você está reproduzindo certo. Cara, quem é contra isso? Shiro Nishimura tem 1000 vacas e levou 15 anos para fazer essa melhoria. Chegou 2 parceiros em uma geração, ganharam o presente, embrulhado e tudo mais, né? Então, olha só o que a gente está observando. E o marmoreio médio desse rebanho, pessoal, do Shiro era 50. Para essa turma foi para 80. 80 é o número dos sonhos do Roberto Barcelos. Se vocês entregarem 80% de padronização de carne nos padrões que ele exige,
ele tá feliz da vida. Porque todo mundo entrega 15 e 80 dá 4 vezes mais dinheiro para ele, tá? Bom, e aí nós vamos além, né? Que tem tudo a ver com o fechamento de chave de ouro da Feicorte. Nós já desenvolvemos tudo em sanidade para carne de qualidade. Nós já desenvolvemos tudo em nutrição para carne de qualidade. Nós sabemos todos os manejos que a gente tem que fazer para carne de qualidade. E todos de ATF, o Marcelo Vezoso da Araucária, o Antônio Carlos da Cemex, todos estão buscando o que há de melhor no mercado internacional para o Brasil. Não existe mais negligência genética para conosco. Temos oferta de touros melhoradores para qualidade de carne. Rodolfo, aqui com a Alta. Temos oferta, tá disponível, o cardápio está na mesa, tá? O que muda de alguém entregar aquela carne da esquerda ou da direita? São as vacas. As vacas são o sucesso e a determinação do que você vai conseguir de valor agregado pensando nesse mercado, tá? E o meu recado aqui para vocês é esse. Cuidem das suas vacas. Infelizmente, a gente preocupou muito na evolução massal e olhou muito o touro e esqueceu das vacas. Também não tínhamos ferramenta de padronização dos touros por dentro. Muita coisa evoluiu em termos de desempenho. Para commodity, nós somos invencíveis. Para custo de arroba produzida e eficiência no pasto, nós somos os melhores do mundo. Mas dá para ser melhor. Dá para fazer carne premium também. E aí, com isso, pessoal, a gente lançou 2 propostas. E aqui é uma extrapolação da ultrassonografia. São 2 processos. O primeiro é carne de qualidade. Usar touro com avaliação de ultrassonografia está fácil. As centrais estão disponibilizando no catálogo. Então tá muito bom. Não tem justificativa de quem está aqui nessa sala não colher, não usar na sua estação de monta touros que têm área de odilombo, espessura de gordura e marmoreio, independente do programa de melhoramento que ele se encontra. Todos são melhoradores, não é para buscar boi de boiada, é para buscar touro de programa de melhoramento que tem o bônus da avaliação. Mas a gente foi além, fomos nas vacas. Para quê? Para que a gente padronize as progênies para carne, tá, pessoal? Progênies que ganhem mais, custem menos e garantam principalmente, porque esse é o nosso trabalho, marmoreio e maciez. Porque se for eficiente, se custar pouco, se render muito, não vai atender o mercado premium de jeito nenhum. Só vai ser bom para você dentro da porteira, mas seu consumidor lá na frente não vai ficar satisfeito. E com isso, a gente começou a escolher qual vaca recebe Nelore, qual vaca recebe Angus, para evitar o que todo mundo faz, IATF com Angus na vacada comercial. E a vacada que emprenha primeiro, a vacada do cedo, é a melhor vaca de genética. E me tira um colosso do meio sangue. E a vaca do fundo, a vaca tardia, fica com o boi de boiada e me tira uma porcaria de uma matriz de reposição. Então você faz parte do hall das pessoas que fazem pioramento genético da vacada comercial brasileira. E depois, né, Rodolfo, fala que o Nelore não presta. Então a gente fez isso aí. Quem é a vaca que recebe Nelore? Quem que é a vaca que recebe Angus? De maneira, pessoal, a olhar para os dois e falar a diferença é a cor. A diferença é a cor, não é mais a constituição, a conformação, o desenvolvimento, tá? E isso a gente separou por dentro. As melhores de AOL Marmoreio EGS e as melhores de Marmoreio EGS, Nelore. As boas de musculosidade e as fracas, Angus. Sai tudo igual. Mas olha que bacana, Calier. Norte a sul do país, a reprodução obedece. Ou seja, nós estamos pegando a melhor matriz para fazer a sua reposição de Nelore. E nós estamos pegando a pior matriz que não emprenha para fazer a Angus. Então você não segura vaca ruim, herança ruim na tua fazenda nunca mais. Só por isso já valeu a pena, tá? Esse é o programa de carne de qualidade. E o que ele promete? Uma vacada Nelore que vai te dar 2 arrobas a mais, uma carne de qualidade não naquele nível, mas boa e um alto rendimento. Que daí você vai cruzar com o Angus. Porque ao contrário de que todo mundo pensa, eu sou a maior defensora do cruzamento industrial do planeta. Não existe dinheiro mais fácil do que a heterose.
mas a vaca tem que ser boa. Em vaca ruim não dá certo. Já foi esse tempo, tá? E o segundo programa, e esse sim eu acho que é inovador, esse sim acho que é fora da casinha, porque ele foi desenvolvido não por criadores, ele foi desenvolvido por engordadores. Os confinamentos de carne de qualidade do Brasil que a gente atende, ouvindo a gente bater que isso é genético, que dá para selecionar as vacas, que é só escolher o touro, falaram assim, beleza, se é assim, e você está vindo aqui apartar novilha meio sangue Angus para engorda, aparta quem é aqui que vai emprenhar e vai dar um bom produto. Aí nós gelamos, né, pessoal? Multiprocedências, ninguém sabia de nada, meio sangue comprado de picareta, lotes montados. Falamos, bom, vamos para o teste. Separamos a AOL, EGS e marmoreio. As marmoreio e EGS e as AOL e marmoreio. E falamos, emprenha isso aqui com o touro que a gente vai indicar. Essa turma não é criadora, essa turma é investidora. Então eles fizeram 3/4 Angus, Wagyu em cima da meio sangue Angus. É bicho de potência máxima, é bicho na comida mesmo, tá? Aqui só para mostrar o que eles obtiveram. 86% de prenhez. E que mais? Às vezes a bonitona lá que a gente separou não parecia Angus, mas essa aqui era uma novilha que deu 10 de marmoreio sem cara de Angus. E olha o bezerrão que ela tava lá na fazenda. E olha a carne da criatura, do produto dela. 58% de rendimento em carne prime. Isso é processo, pessoal. Isso não é melhoramento genético. Isso é processo. É pegar investidor, mapear o que tem na mesa, passar para ele errar menos, dar condições ótimas e colher esse produto aqui. Essa turma é da verticalização. Essa turma quer vender 40% mais caro. Ela está disposta a pagar o preço, tá? E sai tudo assim. Os americanos adoraram isso. E a gente tem a impressão de que não, é meio sangue Angus, contemporânea, vai dar tudo igual. Antônia, essa é para você. Novilhas, 600 quilos. Tem novilha de 93 de área de olho longo, tem novilha de 55. O pai é o mesmo, tá, pessoal? Fazendas de comercial usa poucos touros. A diferença é a vaca Nelore. Tem novilha de marmoreio 2,8, tem novilha de marmoreio 6, com 600 quilos. Agora é o susto. Tem novilha de 2 milímetros de gordura, com 600 quilos, que não vai emprenhar nem na bala. Pode fazer o que quiser, Rodolfo, que isso não emprenha. E tem novilha de 15, tá gorda, pode pôr abaixo, tá? Então, só para mostrar para vocês que a ferramenta ilumina uma estrada, tira a forma dos erros e nos dá possibilidades de negócio. E isso aqui é bem inovador, tá? A última mensagem que eu queria deixar para os alunos, né, os jovens, porque a gente vai ficando velho, vai ficando ranzinza, né, Fernando? Vai ficando bravo com a pecuária, quer largar a mão. Ou vira pecuarista, né? Fica pior. Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo, pois de fato sempre foi assim que o mundo mudou. Gente, falar de marmoreio no Brasil hoje na FEICORT 2024 Presidente Prudente é fácil. Falar em marmoreio no Brasil em 2006 em Campo Grande, eu parecia uma bruxa para ser queimada na fogueira. As pessoas não sabiam que era marmoreio. Só quem tinha ido para os Estados Unidos, Argentina e Uruguai conhecia essa palavra. O resto não sabia do que a gente estava falando. Marmoreio veio com a ultrassonografia e com a raça Angus, com os programas de fomento das indústrias. Ninguém conhecia. Então você imagina o que é clamar no deserto. Falar que o Brasil é possível. E de onde vem essa certeza, pessoal? Americano faz a melhor carne do mundo nas piores condições de produção do mundo. Todo mundo acha que as fazendas lá são altamente tecnificadas, que tem ATF, que tem FIV, que tem grupo de contemporâneo. Lá é um terror. Não tem grupo de contemporâneo, as DEPs rodam semanalmente, os grupos de avaliação de ultrassonografia para melhoramento tem 10 a 15 animais. E eles fazem um trabalho precioso de melhoramento da raça. Agora nós, com essa gama de programas de melhoramento,
que essa bonança de ambientes de produção, com essas raças maravilhosas, com o Nelore, com essa diversidade que temos, não mudarmos a carne do Brasil, aí não, né, gente? Aí eu me aposento mesmo. Aí eu vou virar pecuarista junto com o Fernando lá, tá bom? Muito obrigada, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Estou à disposição.